Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre carreira, trabalho, negócios no mundo da educação física. E hoje a gente vai falar literalmente não do fogo no parquinho, mas do fogo especialmente no salão da academia que está acontecendo na educação física, que são os cursos de um ano, a possibilidade de existirem cursos de um ano que vão conferir a quem realiza esses cursos atuar como nos salões de academia, dispensando assim, ou como personal trainers, dispensando assim os cursos de graduação de 4 anos. Eu vou pedir para o meu parceiro Kleber apresentar o panorama do que está acontecendo, para a gente entrar nessa discussão que realmente está pegando fogo. Está pegando fogo. Se nas redes sociais, provavelmente muitos de vocês já viram. A história é a seguinte: no final do ano passado, em meados de 2023, foi aprovado no Congresso Nacional a nova Lei Geral do Esporte. E essa nova lei trouxe consigo uma inovação no seu artigo 75, que dizia o seguinte, eu vou até ler para vocês aqui literalmente: a profissão de treinador esportivo, ela é reconhecida e regulada sem prejuízo das disposições não colindentes constantes da legislação vigentes. Ou seja, ela permite a figura do treinador esportivo ao mesmo tempo em que ela diz que esse treinador, o reconhecimento dessa profissão, não pode estar em desacordo com a atual legislação vigente. E mais especificamente, ela estabelece 4 condições para que você possa ser treinador esportivo. Primeiro, que você tenha graduação em educação física. Segundo, que você tenha uma graduação, um curso tecnólogo reconhecido pelo MEC em uma área correlata à educação física. Terceiro, que você seja um prático, um ex-atleta que atua como treinador esportivo, desde que você possa comprovar isso. Tem um período de tempo que você precisa comprovar. E por último, que é o motivo da confusão toda recente, é que você faça um curso ligado a uma federação ou uma confederação esportiva daquela modalidade, que então te autoriza a atuar como treinador esportivo. Na prática, isso colocaria um fim na exigência da graduação em educação física para atuar no mercado de trabalho dessa área. Porque se a pessoa faz um curso de 6 meses de treinador de ciclismo na Federação de Ciclismo, segundo essa nova dispositiva aqui, ele estaria apto, autorizado a atuar legalmente, formalmente, como treinador esportivo. E isso tem mexido muito com talvez a principal ou o maior em volume mesmo campo da educação física, que é o campo do personal trainer, do trabalho na academia ou com prescrições de atividade física, mesmo que sejam fora da academia. E qual federação que estaria ligada a isso? Quem que chancelaria isso? Pois é. Como que isso aconteceria? Eles criaram, inclusive eu acredito que motivado por essa possibilidade aqui, foi criada... Alguém leu e falou, peraí. Exatamente, alguém teve uma grande ideia e falou, cara, vamos criar uma federação e ofertar um curso que qualifique e capacite as pessoas a trabalharem com musculação e fisiculturismo. Então, essa entidade chama-se Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. E como o fisiculturismo, o treinamento dele envolve basicamente a musculação, a pessoa que vai fazer isso, ela tem um trabalho análogo ou idêntico a de um personal trainer. No entanto, a legalidade desse negócio está contida nessa lei, mas ao mesmo tempo é ambígua. Por quê? Porque a lei fala que esse treinador esportivo, ele pode atuar legalmente desde que isso não entre em conflito com a legislação vigente. E existe uma legislação vigente, que é uma legislação de 1998, que é a que regulamentou a profissão de educação física, que diz que para atuar nessa área você precisa ter uma graduação em educação física. Só que ao mesmo tempo a própria Lei Geral do Esporte garante, ela cria essa possibilidade, ao mesmo tempo que diz que não pode ser conflitante com a legislação vigente. Então, ou seja, o que vai valer? Vai valer a primeira parte da frase, que diz que o cara pode ser treinador profissional, ou vai valer a segunda parte, que diz que não pode ter conflito com a legislação?
E a criação de uma federação é uma tentativa de dirimir, digamos, esse conflito, né? De dar jeito, de falar, não, mas tem aqui... Não sei se a criação, talvez a federação já até existisse antes, mas vincular um curso a essa federação pode causar isso. E todo o furdunço, a treta que começou a acontecer, que a gente está falando aqui, né, do fogo no salão de musculação, começou a partir da veiculação dessa notícia e ela atingiu de maneira, digamos, forte toda a comunidade, uma grande comunidade, tanto a comunidade da educação física, dos estudantes profissionais que estão fazendo a sua graduação e que já fizeram, ou seja, que é simplesmente toda a comunidade da educação física que está, digamos, regulamentada, que jogou o jogo com as regras até aqui, mas ela impactou também um número enorme de entusiastas de atividade física, né? Às vezes de praticantes, de fisiculturistas. Então, a possibilidade de você conceder a outras pessoas de maneira legal, caso se desse, né, se organizasse ou legalmente isso ficasse permitido, o acesso ao trabalho no principal campo da educação física, no que mais abarca, agrega pessoas, né, gerou, digamos, as pessoas se sentiram ameaçadas. Quem estudou, quem fez todo o caminho, está se sentindo ameaçado de falar, pô, como que alguém que vai chegar agora, ou que às vezes nem chegou agora, mas que é um praticante de muito tempo, como que alguém que não fez o meu caminho, né, que eu joguei o jogo correto até aqui, vai chegar com 1 ano e vai entrar e vai ameaçar o meu posto de trabalho, vai tirar o meu posto de trabalho? É mais ou menos por aí? Eu acho que tem interesses econômicos por trás disso muito fortes. Inclusive, esse artigo 75 especificamente, na ocasião em que a Lei Geral do Esporte estava sendo discutida no Congresso, o sistema CREF-CONFEF fez uma campanha pública a fim de tentar excluir esse artigo 75 da legislação, porque eles perceberam que as consequências daquilo, na prática, seria praticamente o fim da exigência de ter uma graduação em educação física para atuar nessa área. No entanto, o CREF perdeu essa batalha política. Por quê? Porque isso contrariava os interesses das federações esportivas. Então, a queda de braço entre os interesses do CREF de um lado e os interesses das federações esportivas do outro, nesse caso, preponderou os interesses das federações esportivas, que também querem explorar esse grande segmento de formação para atuação no mercado de esportes, que atualmente é o monopólio das faculdades. Em particular das faculdades privadas, porque 80% dos estudantes de educação física estão matriculados em faculdades privadas. Então, é um grande mercado, porque isso obriga que as pessoas façam um investimento durante 4 anos, transferindo recursos, né, para os cofres das faculdades privadas, e que agora as federações querem um pedacinho desse dinheiro também para elas. Eu acho que contam 2 aspectos. Primeiro, a nossa federação mais forte, da nossa cultura esportiva mais forte, que é o futebol. Então, é claro que isso vai beneficiar todas as federações, só que o futebol já tinha um pouco essa prerrogativa, porque como é que você vai falar, por exemplo, que um cara que foi um exímio jogador, que viveu, sei lá, 30, 40 anos no futebol e que vai virar um treinador e é um bom treinador, não pode atuar na área, né? Então, acaba que isso foi se resolvido através dos cursos de formação da CBF, das escolas de treinadores, e agora as outras federações, elas estão vindo aí nessa mesma esteira, numa dimensão um pouco menor, até porque a dimensão econômica do futebol é muito grande. E um outro ponto é exatamente isso, a gente está falando de órgãos fiscalizadores ou reguladores, como o sistema CONFEF-CREF, só que a gente está falando também do mercado, ou seja, essa demanda provavelmente surgiu de alguém, igual você falou, que teve uma ideia ou que viu a possibilidade de ter isso como algo do mercado. E aí é aquela coisa, como que funciona a mão do mercado, né, nas relações com os sistemas de formação, de educação, no caso as universidades e as faculdades. Eu não vejo nenhuma movimentação do mercado que não seja no sentido de ter mais possibilidade de lucro, de melhorar as coisas para o próprio mercado. Ou seja, nenhuma decisão do mercado ela é feita com base assim, vamos melhorar a qualidade do serviço. Eu acho que a qualidade do serviço é algo secundário, nesse caso, frente às possibilidades de ganho.
né? Ou o mercado, como é muito inteligente, muito esperto e muito ágil, pode falar assim, tem jeito de acontecer isso e com qualidade. Sim. Entende? Então, como que a gente pode fazer um curso de 1 ano com qualidade? E é isso que eu quero te perguntar agora, porque a gente, né, vive no espaço da universidade, você trabalha diretamente na universidade há muitos anos, e a gente sabe que o curso de Educação Física de 4 anos, para quem vai trabalhar, por exemplo, com personal trainer ou nessa área na qual se pretende lançar o curso de 1 ano, talvez ele tenha menos horas dedicadas à formação nessa área do que o curso de 1 ano vai ter. Exatamente. Né? Então, é um paradoxo, fala né? aí pra gente, vamos ver. É um paradoxo. Eu vejo muita gente indignada nas redes sociais, gente ou que está fazendo educação física, ou que já se formou em educação física, mas eu tenho a mesma percepção que você. Essa celeuma só existe porque existe um espaço vazio com relação à preparação das pessoas para trabalharem concretamente com os esportes, né? Então, na prática, se não houvesse uma espécie de falência generalizada dos cursos de graduação em educação física com relação à capacitação para o trabalho no mercado de esportes e de atividades físicas, eu acredito que iniciativas como essas não existiriam. Elas só existem porque existe concretamente uma demanda de pessoas que querem se qualificar para atuar em segmentos específicos e as faculdades não dão conta de oferecer esse tipo de formação. Então alguém vai estar oferecendo. Exatamente. Eu acho assim que... E o mercado também, como ele é mais ágil do que, por exemplo, todo esse sistema que é um pouco mais engessado, mesmo da educação privada, que pode ter um pouco mais de maleabilidade, mas também da educação pública federal, mas podemos falar só das privadas, que, como você falou, congrega a maior parte dos estudantes, né? O mercado, ele consegue, por ser mais moldável, mais rápido, mais atento, entregar algumas soluções na medida para o que as pessoas querem, entende? Então, assim, para isso se transformar em algo dentro, por exemplo, para as faculdades, tanto privadas quanto públicas, colocar informações específicas para trabalhar nesse segmento dentro da legislação vigente, não cabe. O número de horas teria que ser, por exemplo, um curso com o mínimo de horas, um curso de graduação com o mínimo de horas, que no bacharelado são o quê? 4.000 e alguma coisa? 3.200. 3.200. No mínimo 3.200 horas, né, divididas aí ao longo de 8 semestres, para trabalhar nessa área. É possível? É possível. Quanto tempo se levaria? Entende? Você teria uma super formação, uma mega formação que talvez as pessoas fizessem. Um curso de 1 ano pode ser um curso, sei lá, talvez de 400 horas, né? Não sei se poderia chegar a mais, poderia ter alguma regulamentação nesse sentido. Mas o que eu quero dizer e vocês que estão assistindo a gente podem confirmar nos nossos comentários, dar a opinião aqui de vocês. Quando a gente entra na graduação, a gente acaba buscando uma formação complementar na nossa área de interesse. Então, eu gostava de ciclismo menos ainda. Eu não tive disciplina de ciclismo na graduação. Tudo que eu busquei foram formações externas, nacionais e internacionais, né? Então, no caso mesmo quem entra para trabalhar no mercado fitness, com fisiculturismo, com musculação, e entra no curso de graduação, vai buscar inúmeros cursos fora. Cursos esses que o mercado oferece, na forma de cursos livres. E como que você busca esses cursos? Pela qualidade do profissional, pelo renome do profissional, né? Ou pelo renome de determinada instituição. Pode ser, inclusive, uma especialização dentro de uma própria universidade, que é um curso de 1 ano, né? Uma lato sensu, por exemplo. Então, isso já acontece, essa busca fora da graduação de 4 anos, ela já acontece e ela é necessária para quem quer se qualificar, né? O que apertou o calo e doeu foi o fato dessa nova possibilidade não exigir dispensar os 4 anos que você que gosta de musculação e fitness tem que ficar na academia, na faculdade, fazendo handball, fazendo educação física escolar, fazendo qualquer outra coisa, né? Mesmo se for só no curso de bacharelado, fazendo outras disciplinas de inúmeras modalidades com as quais você não vai ter contato depois na sua prática profissional. É uma queixa muito comum nas discussões que a gente viu acontecer nas redes sociais, as pessoas dizendo exatamente isso. Eu sou fisiculturista há 8 anos, eu sou experiente, já participei de competições internacionais, já fiz clínicas e oficinas em outros países, já venho estudando esse assunto por conta própria há muito tempo e eu resolvi, então, entrar nesse mercado profissionalmente e me matriculei num curso de graduação em Educação Física. E aí, o que o cara vai estudar lá? Né? Recreação, brincadeiras, handball, vôlei. Ele se sente frustrado, não é que ele não quer estudar. É o contrário, ele está ali para aprender, está ali para estudar. Mas o conteúdo que ele tem acesso é totalmente diferente daquilo que ele esperaria.
Isso vale para todas as modalidades, né? Alguém que queira se converter, sei lá, num treinador ou num professor de beach tênis, não vai encontrar isso na faculdade. Ainda que a gente possa, as pessoas também que defendem, né, os cursos de graduação em educação física dizem, mas tem a base, né? Você recebe ali uma base. Eu não sei que base é essa, entende? Porque as pessoas falam muito disso, porque você imagina você vai contratar um engenheiro para construir a sua casa, ele não sabe projetar uma casa, mas ele tem a base. Ou então você vai fazer uma cirurgia com um médico que não sabe fazer uma cirurgia, mas diz que tem a base. Então, quer dizer, essa coisa de base, para mim, é um subterfúgio que as pessoas usam para tapar o sol com a peneira, para tapar o problema fundamental, que é o fato das faculdades de educação física oferecerem cursos obsoletos e de péssima qualidade. Eles não atendem às necessidades do mercado de trabalho. Eles precisam de uma revolução imediata. E num sistema, e num panorama mais global ainda, onde as universidades, os cursos de educação física são apenas uma parte do processo, se a gente pegar a área de educação física como um todo e a sua regulamentação, a gente pode estar vendo, tá? Porque toda essa discussão tá com perigo de desencadear um processo ainda maior, que é o modelo de atuação na educação física no Brasil. Porque, né, tem essa própria questão, a gente já fez um episódio sobre isso, sobre a taxa de personal, enfim, sobre como funciona no geral. Tudo isso que a gente está discutindo é porque o modelo brasileiro exige um curso de graduação em educação física superior com 3.600 horas para a atuação. Pelo menos da grande maioria das pessoas, e a gente tem aí algumas brechas. Mas é aquilo que eu falei de como o mercado funciona. Em outros países, em vários outros países, norte-americanos, alguns modelos europeus, você não precisa de uma graduação para poder atuar. E pode ser que o Brasil seja engolido por essa tendência, digamos, de outros países do mundo, entendeu? Pode ser que... Vou fazer uma pergunta para você e para quem nos acompanha aqui nas redes sociais. Vocês acham que se não houvesse a exigência de ter graduação em educação física para atuar nesse mercado, nós teríamos no Brasil 1.600 cursos de graduação em educação física e 600 instituições que oferecem esse curso, ou a educação física teria desaparecido das faculdades? Exatamente. O que você acha? Não, é provável que a gente teria um número muito menor. Não seria a extinção, mas eu acho que seria um número muito menor. Porque, como não tem exigência, você vai, se você quer, se você precisa, se essa é uma área de formação, isso é até importante, né? Assim, na hora de buscar um profissional, dependendo da formação, dependendo de onde ele vai atuar, isso é importante. Mas a gente tem mania muito de comparar a educação física com outras áreas. Então tá bom, vamos comparar a educação física com outras áreas. É a nossa área de atuação, é a área onde eu estou há mais de 20 anos, mas a gente tem que pensar de um ponto de vista prático. É muito mais fácil você se passar por um profissional de educação física do que você se passar por um engenheiro, por um médico. Então, de vez em quando, a gente vê, por exemplo, algumas denúncias do Conselho Federal de Medicina que pegaram falsos médicos. Tá certo? Você vai pegar um falso médico, você pode pegar um falso clínico geral, né? Você não vai pegar, ou eventualmente, você não vai pegar um falso cirurgião de cabeça, entendeu? Neurocirurgião. Você não vai pegar um falso... Você entende? Então, assim, até pelo próprio papel nesse ecossistema todo, onde a gente está falando da formação e do mercado, vamos colocar o conselho também, o sistema CREF-CONFEF aqui, né? Ter o ferramental, a barreira de entrada para se trabalhar com atividade física, ela é menor do que em muitas outras profissões, tanto de equipamentos, quanto de formação, quanto de conhecimento, tá? Se não fosse assim, não seria tão fácil você entrar em qualquer academia e ver amigos ajudando o outro, colega fazendo o treino do amigo, gente que malha há muito tempo, passando o treino para outra pessoa, mesmo que de maneira informal, aliás, totalmente de maneira informal, entende? Então, não é dizer que a educação física não é importante, mas que do ponto de vista do trabalho, do fazer do profissional de educação física, dá para mais gente ou enganar ou chegar junto. E essas comparações, eu sempre também costumo fazer uma outra analogia, que é assim, ninguém brinca de ser neurocirurgião desde os 5 anos de idade, mas o cara pratica jiu-jitsu desde os 5 anos de idade,
ele joga tênis com a família ou com os amigos desde os 5 anos de idade, ele faz muitas coisas, é uma atividade de lazer que faz parte da vida das pessoas, o objeto de trabalho da educação física. Então, por isso, você vai ter pessoas que têm 19, 20, 21 anos e que têm 15 anos de experiência na modalidade esportiva. Isso não acontece na medicina. Então, a natureza da educação física é diferente. Por isso que a regulação desse mercado de trabalho, ele precisa ser diferente. E a maneira como os cursos de formação se estruturam nessa área também precisam ser diferentes. Eu acho que o principal ponto que muitas das pessoas que criticam esse tipo de iniciativa da Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo e tentam, até de maneira compreensiva, defender, né, os cursos de graduação em Educação Física, elas, no fundo, não encaram o problema fundamental, que é a falta de relevância dos conhecimentos que se apresentam nas faculdades de Educação Física de uma maneira geral. Tem conhecimentos relevantes? Tem, mas de uma maneira geral não tem. Por exemplo, as pessoas colocam muito assim, mas a pessoa que vai fazer um curso de 1 ano, esse aí que está sendo oferecido, ele não vai ter condições de trabalhar com um cardiopata, com um diabético, com uma grávida. Ao que eu sempre digo, mas quem faz graduação em Educação Física também não, porque as faculdades também não preparam para isso. Quantas disciplinas sobre cardiopatias você teve? Quantas disciplinas sobre gravidez? Quantas disciplinas sobre grupos especiais, sobre idosos? E uma série de coisas. Então, quer dizer, percebe como é que o problema está nas faculdades de Educação Física? Então, eu acho que, reiterando, né, a gente precisa fazer uma renovação radical no paradigma que orienta a formação nessa área, de modo a tornar os conhecimentos que são vinculados aí mais relevantes para as necessidades das pessoas que procuram esse tipo de serviço. Essa é a única saída. Não adianta ficar tentando proibir as pessoas, porque é inevitável, como você falou. Em outros países do mundo não tem isso. Aí o cara vai estar vendendo serviço de fora do Brasil para dentro do Brasil. Como é que você vai controlar isso? É incontrolável. Exatamente. E a gente quer saber também de você que está acompanhando aqui a gente. A gente sabe que é polêmico, então eu não espero nada menos do que 150 comentários, no mínimo, no Spotify e YouTube, que tem mais gente que assiste, pelo menos uns 1000 comentários. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Você que está cursando ou que já cursou Educação Física, fala um pouco sobre como foi a sua formação e como que é a sua atuação? Você usa exatamente o que você aprendeu, né? O que você viu na sua graduação que foi importante? O que você teve que buscar fora? E mais importante, que é o tema desse episódio, o que você acha sobre a possibilidade desse curso de 1 ano poder permitir a atuação no cenário aí do fitness, da musculação, do fisiculturismo, sem a exigência dos cursos de graduação. Conta pra gente que a gente vai continuar o nosso debate e com certeza esse é um episódio que puxa tantos fios que nós vamos ter outras discussões ligadas a esse assunto. Valeu, galera. Ótima semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Tô aqui pensando. Cara, não é que a universidade seja irrelevante, é longe disso, mas é porque é como se a universidade é um self-service, no qual você é obrigado a escolher todos os pratos. Então você come sushi, feijoada, você está gravando aí, você pode colocar em preto e branco esse corte depois. Você chega, você tem que comer sushi, você tem que comer feijoada, você tem que comer salada, comida vegana, tudo, entendeu? Então assim, e também talvez não seja que a universidade tivesse que entregar pequenos modelos, mas dentro de um modelo grande que ela tem que entregar de 3.600 horas, ela vai entregar com que especificidade, com qual foco? É isso. Entendeu?